é super importante porque é uma das variáveis quando nós estamos a estudar o vínculo seguro, é falar da ansiedade de separação também. Ou seja, quando foram feitos os estudos em torno do tema da vinculação, a ansiedade de separação foi uma das métricas, uma das variáveis medida, ok? E, por exemplo, até te posso dizer que no vínculo seguro, a ansiedade de separação ela também existe, ok? Só que é mediada consoante a resposta emocional também do cuidador. Então a ansiedade de separação no bebê é o querer obter resposta do progenitor e não ter. Exatamente. A ansiedade de separação no progenitor é... Todo o nosso sistema, inclusive neurológico, a nossa biologia, ele fica preparado para cuidar de uma cria que é inofensiva, ok? Se sentir que essa cria se começa, não é, a afastar, mesmo que seja emocionalmente, a própria mãe começa logo a sentir muito essa ansiedade, sabes? Quase ligada à incapacidade psicológica, ou seja, projetada, para conseguir lidar com aquilo que está aqui a acontecer. Olá, eu sou a Cátia Neves da Bona Daughter. Bem-vindos aqui ao Espaço Seguro na Bona Bebê com a Cátia Pereira. Olá Cátia, como estás? Eu estou bem, um pouco cansada, até por causa desta semana de trabalho que tive, mas de resto está tudo bem. E tu, como é que tens passado? Olha bem, hoje contente com o ser final de semana, a desejar pelo descansaço. Ai, foi bem o nível de cansaço. Que eu já quero descansar. É uma nova palavra, portanto, acho que foi um belo início de episódio. Boa. E curiosa, muito curiosa sobre o que é que vamos falar hoje. Olha, eu hoje quero trazer para aqui um tema super importante que me surge muitas vezes em consulta e é também um dos temas que eu mais gosto de falar também quando estou nas redes sociais, que tem a ver com a ansiedade de separação. Porquê falar deste tema? Porque de facto eu acho que existe muito mito também à volta do que é isto, a ansiedade de separação. Muitas vezes utiliza-se a ansiedade de separação como um argumento para justificar todo e qualquer tipo de comportamento, quer da criança, quer da parte dos pais. E como esta ansiedade de separação é logo desde a gravidez e logo ali nos primeiros meses de vida, eu acho que é um tema super importante, até porque, de facto, nós estamos num momento de paradoxal, em que é tão importante o vínculo e ao mesmo tempo estamos a pedir distanciamento. Sim. E muitas vezes esse distanciamento traz também muito estas questões da ansiedade de separação, não é? E por isso achei que seria totalmente um tema assim. Estou intrigada. O que é que tu sabes sobre a ansiedade de separação? Eu ia-te já perguntar o que é que tu queres dizer com a ansiedade de separação? Era o que eu te ia perguntar. Mas sendo que trazes para mim, eu diria que seria o quê? O que é que eu penso que é a ansiedade de separação? Eu diria que é um estado de ansiedade que lhe vem da separação. Não, mas, ou seja, o ter resistência a estar separado de... Exatamente, certo? Sim, exatamente. O começar a viver aqui programas de sofrimento e afins, De medo. porque resisto... Porque há uma distância. Sim. Ok, é isso mesmo. E isso eu acho que de uma forma generalizada, todos nós temos um pouco, ok? Basta lá atrás na nossa existência inicial ter havido algum momento em que nós fomos separados dos nossos progenitores e no momento em que isso não era bem necessário que isso acontecesse, para que nós ficasse aqui registado no nosso corpo essa ansiedade de separação. Portanto, é isso e é super importante porque é uma das variáveis quando nós estamos a estudar o vínculo seguro, é falar da ansiedade de separação também. Ou seja, quando foram feitos os estudos em torno do tema da vinculação, a ansiedade de separação foi uma das métricas, uma das variáveis medida, ok? E, por exemplo, até te posso dizer que no vínculo seguro, a ansiedade de separação ela também existe, ok? Só que é mediada consoante a resposta emocional também do cuidador. Isto para dizer o quê? A ansiedade de separação é uma questão, principalmente se tiver contornos muito grandes, no sentido de que eu, enquanto criança, fico extremamente, eu bebê, não é? Enquanto bebê fico extremamente a chorar compulsivamente, tenho dificuldade em me acalmar, a própria mãe também está nesse processo de não conseguir acalmar o bebê, de sentir que há aqui uma separação, etc. O que faz com que a distância, muitas vezes que até não está a acontecer, ou seja, que o bebê até às vezes está ali próximo,
essa distância passa a ser mais psicológica do que propriamente física. Ok. Então a ansiedade de separação no bebê é o querer obter resposta do progenitor e não ter. Exatamente. A ansiedade de separação no progenitor é... A ansiedade de separação no progenitor é que o facto de eles ter estado durante 9 meses ali a cuidar do bebê e de repente, após o parto, após o nascimento do bebê, todo o nosso sistema, inclusive neurológico, a nossa biologia, ela fica preparado para cuidar de uma cria que é inofensiva, ok? Se sentir que essa cria se começa, não é, a afastar, mesmo que seja emocionalmente, a própria mãe começa logo a sentir muito essa ansiedade, sabes? Quase ligada à incapacidade psicológica, ou seja, projetada, para conseguir lidar com aquilo que está aqui a acontecer. Ok? Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, imagina, se pensarmos no princípio de que todos nós temos um pouco desta ansiedade de separação e que ela é comum, digamos assim, é normal, quando estamos perante um momento pós-nascimento e sabendo que o desenvolvimento do bebê não termina durante aqueles 9 meses, eles continuam cá fora, portanto existe uma outra gestação, toda ela a acontecer cá fora, sempre que existir um momento em que não estão no mesmo espaço físico, por exemplo, em que de facto a mãe sente-se mais desconectada dela mesma, por exemplo, também, ou que sente que, por exemplo, agora tem que ir, já pós-licença de maternidade, tem que ir trabalhar, também existe este afastamento mais físico. Portanto, todas estas pequeninas situações que fazem com que a mãe esteja a uma distância um pouco maior do seu bebê, pode provocar, digamos assim, pode ativar esta ansiedade de separação. Ok? Que muitas vezes lá está, nós projetamos para a criança é que está a ter ansiedade de separação e não nós adultos, e era isto que eu queria alertar. Ok, percebes? Não sei se foi muito confuso ou não, porque eu estou a olhar para a tua cara e quando olho para a tua cara onde é que tu estás a situar-te? Estou aqui a tentar fazer a ligação porque estava a ter vários insights ao mesmo tempo que estavas a falar. E depois, como fizemos aqui vários passos, fiquei a tentar... Vamos especificar. Sim. Fiquei a pensar que, todos nós sofremos de ansiedade de separação a um determinado nível, nem que venha gravado desde antes. Que o bebê sofre um pouco de ansiedade de separação e acaba por ser quer a atenção do progenitor e não obtém naquele momento. Que a mãe, por já não ter o bebê dentro da barriga e o ver cá fora, isso causa uma espécie de... Normalmente costuma criar ansiedade e se calhar a ansiedade que as mães sentem de como garantir que aquele bebê continue vivo é de facto uma ansiedade de separação, porque antes parecia mais fácil quando estava dentro e agora com a gestação cá fora assusta, e isso pode ser um reflexo de ansiedade de separação. Sim. É isto? Ok? E depois ainda estava a pensar que o facto que já tínhamos falado noutros episódios, da mãe sentir ansiedade de separação, pode ser um processo tão doloroso que faz dissociação, ou seja, finge que não está a sentir aquilo e, portanto, não responde ao bebê. Tal e qual. Era isto que estavas a trazer. Pronto. Muito bem resumido. Estava a ver se era isto que estavas a transmitir. Estava a pensar, ok, se calhar a ansiedade de separação, na realidade ela quer estar mais em contacto com o bebê. Como sente a ansiedade de separação e aquilo dói. Certo, isso. E acaba por não querer lidar com a dor, nem sequer sabe que dor é aquela. Exatamente. Mas é uma coisa que dói. Exatamente. E para fugir àquilo, acaba por não cuidar ou não dar aquela resposta. Exatamente. Pode existir porque está-se a dissociar. Exatamente. Pode existir muito esse paradoxo, sabes, entre o querer estar junto e ao mesmo tempo não conseguir e estar separado. E é isso que nós temos que ir tomando consciência. É um programa de fuga, não é? É um programa de fuga, exatamente. É um programa de fuga. Como dói, foge. Tal e qual. Isso é que nós fazemos de Deus. É para não sentir. Sim. Mas de facto eu vejo muitas mães assim, às vezes até bastante aflitas nestes primeiros meses, porque de facto sentem que não estão a dar a resposta que elas idealizam dar, não é? Portanto, isso muitas vezes leva-as para um lugar de desconexão do que propriamente de conexão.
Porque eu acho que, imagina, não é? Se tu tens ao imaginar um bebê dentro da tua barriga, não é? Que está ali a desenvolver-se 9 meses, e depois tu que tens aquele vínculo que queres criar e continuar a criar cá fora, mas percebes que há dois corpos que estão separados, não é? E que tem que se criar vínculo de uma outra forma, é toda uma magia à volta disso, não é? Sim. E de facto o próprio bebê também, à medida que se vai desenvolvendo, ele próprio também vai tomando cada vez mais consciência de que continuamos juntos, mas agora estamos separados. Sim. Não é? E depois, afinal, se há uma fase inicial que ele ainda acha que está em fusão, não é? Com a mãe, a dado momento ele deixa de sentir que está nessa fusão. Portanto, já se começam a ver como separações. Depois começam a ver como pessoas completamente distintas, não é? Portanto, sim. E há todo este crescimento ao nível da identidade e desta distância que vai sendo criada. Mas lá está, é necessário perceber que nível de ansiedade é que isto me está a gerar. Sim, não é? Porque se a nossa missão, digamos assim, é proteger, é cuidar, como mães, não é? Sim. Como é que eu consigo lidar com a minha própria ansiedade de separação, sabes? Eu queria falar muito sobre este tema, principalmente por causa desta pequena parte, que para mim é uma grande parte, que é não é só o foco na ansiedade de separação da criança, mas é mais o foco na ansiedade de separação do adulto. Sim, porque por osmose nós também transmitimos tudo aos nossos bebés, não é? Exatamente. E se eu estiver num estado em que eu estou mais tranquilo, eu consigo tranquilizar. Exatamente. Se eu estiver num estado de ansiedade, eu consigo também ansiedar o meu bebê. Exatamente. Ok, então e o que é que se faz nessas situações? Olha, nós falamos num episódio passado sobre a questão da ansiedade no caso das grávidas, não é? E como lidar. A ansiedade é um estado muito próximo do estado do medo e pode nos trazer respostas ao nível do nosso corpo muito distintas de pessoa para pessoa. Então, normalmente, é necessário perceber que tipo de ansiedade se está a manifestar, não é? Que tipo de ansiedade? Porquê que estou a ficar ansiosa, não é? Com esta distância, com esta separação? E perceber também que respostas é que eu estou a ter nessa ansiedade e, mais uma vez, o que é que me ajuda, não é, a lidar com essas respostas, a estar com essas respostas. Depois é atribuir significados diferentes ao que é a separação. Não é? O que é separação? O que é que significa separação? Não é? Porque para algumas pessoas separação é corte, não é? Para outras pessoas de separação eu não consigo, para mim eu não consigo ver o que é que está a acontecer lá na escola, logo eu não sei se consigo proteger, por exemplo, a minha criança, não é? Ou quando ela vai para o infantário, quando eu sou mãe, portanto eu não vou estar lá para ela, não é? Portanto, é muito importante perceber que significados é que as mães, os pais, não é? Atribuem à separação, à palavrinha separação em si, ok? Porque se nós conseguimos fazer este trabalho de casa, não é? É ansiedade, é separação, ok? E isto se está manifestado neste contexto e o que é que me ajuda a lidar, eu consigo entrar num sistema de equilíbrio, ok? E eu conseguindo entrar nesse sistema de equilíbrio, eu própria também vou lidar quando eu tiver que deixar o meu bebê, por exemplo, com alguém, não é? Agora isto agora está tão diferente, mas pronto, imagina com os avós, não é? Ou até mesmo no infantário. E eu vou conseguir lidar com isso, sabes? Há muitas mães que, por exemplo, falam muito da questão do aperto no peito. Sim. Não é? Ao frio na barriga, aperto no peito, um pensamento muitas vezes em torno do caos, não é? Do que é que poderá... Da tragédia, do que é que poderá estar aqui a acontecer, não é? E isso é super importante perceber, não é? E até inclusive... quase estes casos que surgem de ansiedade de separação já se manifestam antes. Portanto, ou seja, normalmente são mães, não é? Que normalmente também já de alguma forma vivem essa ansiedade de separação com os seus companheiros, com a família, com amigos até também, ok? Sim, que atribuem à separação significados que estão apenas na cabeça delas, não é? Exatamente, eu estou sozinha no mundo, sim, por exemplo. Ou não gostam de mim. Ou não gostam de mim, exatamente. Eu sinto-me como... Eu preciso mesmo de depender, não é? De estar com as outras pessoas, porque senão eu não estou a sentir o vínculo. E lá está, esse trabalho antes, não é? Esse olhar para nós e estar com aquilo que realmente nós estamos a sentir é fundamental para nós não projetarmos, ou seja, não levarmos para o bebê aquilo que se está a passar.
Porquê? Porque o bebê começa a ter, não é, determinadas respostas, não é, de choro, por exemplo, desde, não é, aquelas mais normais ao nível fisiológico, não é, de comida, dormir, etc. Mas depois há um determinado ali tipo de respostas de choro que os pais ficam um bocadinho sem saber o que é que podem fazer. E às vezes há esta coisa de, se calhar está, não é, está-se a sentir assim, assim, assim. Então, se um bebê não sente assim, 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 percebes? Isso é uma coisa criada também para nós, porque naquele momento o bebê com aqueles meses ou com aquela idade não consegue fazer Nós é que estamos a projetar. Exatamente. Então, Ou seja, está-se a sentir infeliz porque não está ao pé de mim. Exatamente, eu acho que ele está triste. Abandonado. Exatamente, eu acho que ele está triste, está abandonado e portanto eu preciso saber como lidar com isso. E é como tu disseste há pouco que eu achei muito interessante também, que é esta questão de quando eu às vezes estou nesta ansiedade de separação, de me desconectar de mim, não é? O que é que me ajuda novamente a voltar a mim mesma? Claro. Não é? E às vezes a resposta não está necessariamente no outro, antes pelo contrário. Está em ti. Exatamente. Porque às vezes esta questão também da ansiedade da separação se calhar leva a comportamentos de manipulação, de dependência. Ou seja, tal e qual. Arranjas toda uma série de teorias também e de suporte para todo o tipo de comportamentos. Há muitas teorias que as suportam e que colocam nas válidas para que, ou seja, às tantas aquela ligação com o bebê acaba mais por ser naquilo que tu obtens do que naquilo que tu podes dar. Acaba mais por ser para eliminares este medo da separação teu, dizendo que é do bebê, que precisas ali de... que o bebê, para se sentir bem, precisa de estar sempre em contacto contigo. Exatamente. Quando isso às vezes está aí a mascarar uma cena tua, que tu é que não és capaz de estar sem o bebê. E acabas por te servir do bebê para comatar uma necessidade tua, em vez de estares a transmitir algo ao bebê, em vez de estares a ser a mentora do bebê. E isso acaba por ser apego, não é? Nós depois até podemos aprofundar um pouco mais esse tema, mas isso acaba por ser esse tal de dependência, que eu acho que é mais codependência do que propriamente dependência, de que eu é que, não é? Apesar de eu achar que é o bebê que precisa, eu é que preciso, não é? Portanto, eu é que preciso desse contacto. E eu assumir isso, às vezes abre-nos assim uma porta muito fixe, que é para tu perceberes que, ok, afinal, esta necessidade é minha, não é? E, ok, está tudo bem se for bom para os dois, não é? Claro. Mas há bebês que até às vezes não ficam tão bem quando há muito esta necessidade de proximidade e de começam até, inclusive, não é? A protestar. A protestar, a ter comportamentos de protesto face àquilo que está aqui a acontecer. É como em tudo, ganha-se muito sempre. Cada vez que eu falo contigo, vejo que nós ganhamos sempre muito em ter noção dos nossos medos, em ter noção das nossas ansiedades, em ter noção daquilo que nos tira do nosso vínculo seguro. Porque é quase como se, quando não temos esta noção, estamos num novelo completamente cheio de nós e quando ganhamos esta noção a coisa fica muito limpa. Não quer dizer que fique resolvida, mas fica transparente, fica claro, fica... Não, o trabalho não para ali, mas fica claro qual é o caminho. Versus a confusão. A confusão, exatamente. Lembrando que tudo é possível de ser reversível, não é? Neste sentido. É só simplesmente reconhecer os sinais, é só simplesmente perceber como é que se manifesta e não quando está no processo de eu não quero. Eu não quero sentir isto, eu não quero ouvir isto, eu não quero estar com isto. Escudo-me com não sei quantas teorias só para não ouvir uma coisa que por acaso até ressoa. Exatamente. Tal e qual. E porque eu pensei assim, nós precisamos de nos lembrar que os bebés e as crianças eles sentem muito isto, desde muito cedo, não é? E sentem com base naquilo que os pais também sentem. Portanto, há aqui este sistema a funcionar cá fora, não é? De gestação, que faz com que eles percebam que, ok, se os meus pais estão a sentir isto, porque é suposto eu sentir isto, eles não vão fazer o filtro, sim ou não? Eu não devo sentir, não é? Portanto, é super importante estar com essa ansiedade. Não é, o vínculo não se mede pela distância que nós estamos uns dos outros, mede-se também pela forma como nós o cuidamos do vínculo, não é? Pela qualidade com que esse vínculo está a ser criado e em particular connosco, não é? Particularmente connosco.
Porque muitas vezes quando eu entro nessa ansiedade de separação, eu entro posso entrar numa espiral, não é? Que me leva a maior isolamento. E aí leva muitas vezes àquela questão que tu já ouviste e eu já ouvi, não é? Eu sinto-me sozinho, sinto que não tem ninguém aqui à minha volta, não é? Portanto, ou seja, é curioso, não é? Porque a ansiedade de separação supostamente ia promover mais conexão, mas acaba por promover exatamente o contrário. Que é para não sentir. Sim. Mas lá está, tem a ver com o foco também, né? Que nós já falámos, eu estou só focada. Foi como no outro episódio, falámos do tempo em que nos focamos nas coisas. Se a maior parte do tempo que eu tenho está no foco do quão sozinha estou e do quão separada eu estou, eu não consigo valorizar as vezes que eu não estou separada, as vezes que eu estou com. Exatamente. Porque estou só focada no que não há. Exatamente. E muitas vezes até vais para um momento em que tu voltas a estar com o teu bebê e ainda vais com essa ansiedade de separação ali bastante. O que cria ali, porque os bebés sentem estas coisas, depois cria uma espécie de ok, é para nos sentirmos sozinhos e separados, portanto eu vou ter o comportamento e acaba por não voltar a ver a conexão. Exatamente, tal e qual. Tão giro isto, sabes? Isto fez-me lembrar uma coisa muito engraçada da Shefali, porque ela fala de que os filhos, e aqui tive assim um grande insight contigo, os filhos são um convite para o nosso crescimento pessoal, né? E às vezes eu fico a pensar, sim, quando vem aquelas birras é um convite para eu ficar mais velha, quando vem aqueles gritos é um convite para eu criar mais paciência, mas de facto, ou seja, aqui esta questão que tu trazes da ansiedade, da separação, é de facto um convite ao crescimento pessoal, mesmo porque é um medo ou um receio ou algo que nós temos cá dentro, que provavelmente seguramente já fomos despertados para isso na relação com o companheiro, na relação de amizades, mas que vem gritante na forma de um bebê, tal e qual, para ser resolvido. Tal e qual. E eu acho que é tão necessário, sabes, cada vez mais. Nós sentimos que estamos mais unidos, mais conectados uns com os outros, do que propriamente separados. Porque esta separação, de facto, faz-nos sentir que estamos cada vez mais longe uns dos outros. E é curioso observar o momento em que estamos a viver, não é? E perceber como é que isso também se vai manifestando, não é? E com base nos nossos comportamentos, se aquilo que nós estamos a promover é maior união, maior vínculo ou maior separação. Sim. É interessante, não é? Porque, por isso é que eu disse há pouco, o que é que significa separação? Sim. E o que é que significa separação? Porque para algumas pessoas separação até pode ser uma coisa boa, sabes? Porque não é? Então, a afastar-se de qualquer coisa que não gosta. Então é necessário perceber como é que isso ressoa cá dentro dessa palavra. E às vezes, eu estava aqui a pensar num outro cenário também que às vezes acontece, que é a superproteção, que muitas vezes acontece de algumas mães para com os seus bebés e que faz com que isso também esteja presente, ainda mais, sabes? Porque como há tanto apego, não vínculo, apego, quando há momentos de separação que são normais, a criança não sabe como lidar com isso e a própria mãe também não. Sim, é verdade. Depois era aquilo que eu estava a dizer, podem aparecer comportamentos de manipulação para gerar este tipo de resultado. Tal e qual. Este tipo de... não é? Porque, de certa forma, depois, muito inconsciente, ou seja, não acredito que seja uma coisa intencional, há um ganho de, ok, o meu bebê não está bem sem mim. Isto... Isso. A bebê não está bem sem mim. Exatamente. E aí a trocar para, sim, está tudo bem, não é? Está tudo, eu estou aqui para ele, não é? Para que todas aquelas frases que nos podem vir a ajudar para criar este vínculo e lembrarmos de que nós, mesmo estando aqui as duas, nós continuamos a aqui um fio que nos une, não é? Que faz com que nós continuamos a sentir aquilo que uma outra está a sentir, aquilo que uma outra está a pensar, não é? Olhar atentamente uma para a outra. E todos estes pequenos gestos ajudam-nos a manter esta ligação e não a separação. E de facto estamos as duas separadas, não é? Sim, mas continuamos unidas. Continuamos unidas. E isto para as mães e para os seus bebés é super importante lembrarem-se. Claro que sim. Então, em termos de, se tivermos que só fazer um apanhado, certo, porque acho que isto é um trabalho diário,
Acho que de uma forma ou de outra, com maior ou menor intensidade, todos nós temos algo de ansiedade de separação. Sim. De acordo com o que eu percebi contigo, ok, o que é que significa separação, primeiro, Isso. o que é que significa separação para mim, dar espaço, reconhecer que eu estou a sentir ansiedade de separação e é uma coisa minha, não é uma coisa do meu bebê, ok, e como é que eu posso preencher esta necessidade de conexão? Exatamente. Comigo. Sim, exatamente. E também com o meu bebê. Perfeito. É isto, Perfeito. não é? É isso mesmo. É este trabalhozinho diário. Exatamente, esses guidelines. Muito bem. Ótimo resumo. Espero que tenham gostado do episódio, que vos seja útil. Partilhem com quem acharem necessário. Já sabem. Até à próxima!